Você sabe o que é um testamento? E você sabe qual é o mais adequado para você? Vamos falar sobre isso hoje. Eu sou Gabriela Oliveira, advogada, e aqui falamos sobre imóveis. Testamento é aquele documento onde você deixa a sua última vontade. Ali, naquele documento, você pode dizer que você reconhece um filho, que você quer deixar um imóvel ou um dinheiro para alguém, como tantas outras opções, mas a pessoa só vai descobrir essa informação após o seu falecimento, porque o testamento só tem validade após o falecimento da pessoa. Temos alguns tipos. Temos o testamento público, o testamento particular, entre outros que não são muito usados. O testamento público é aquele feito em cartório por um tabelião. Você vai no cartório de notas e pede para fazer um testamento público. O tabelião vai pegar a documentação das testemunhas, porque precisa de duas testemunhas para assinar, para ouvir o que você colocou no testamento. E ainda você vai demonstrar qual é o bem, o que é que você quer deixar para aquela pessoa beneficiária. Então, vamos dizer que você quer deixar uma casa para um sobrinho, para um neto. É o testamento. E você escolhe o testamento público por quê? Porque após o testamento público ser feito, ele vai para uma central, um sistema que se chama SENSEC. Nesse sistema fica guardado o seu testamento, as informações. E quando os seus familiares, seus herdeiros forem fazer o inventário, é obrigatório que eles pesquisem nessa central se há testamento ou não. Pode acontecer de ninguém saber que você fez o testamento, mas quando for fazer o inventário, puxar essa certidão no sistema, vai aparecer aquele testamento que você fez. Isso traz muita segurança. Por quê? Porque esse testamento não vai se perder com o tempo. Não vai, o papel você não vai perder, acabar, alguém esconder, como pode acontecer no testamento particular. Por quê? No testamento particular, você faz a próprio punho ou digitado, mas você vai guardar com você ou com alguém de sua confiança. E quando acontecer o seu falecimento, aquela pessoa de confiança ou os herdeiros vão pegar esse testamento e levar para o processo judicial para verificar se todos os requisitos foram cumpridos. Então, se alguém pegar esse testamento particular, só aquela folhinha, e jogar fora, se perder, acabar com aquele documento, não há outra forma. Não há uma central para guardar esse testamento particular, como acontece no testamento público. Por isso que a segurança jurídica do testamento público é maior do que o do testamento particular. No testamento particular, você precisa da assinatura de 3 testemunhas. No público, você precisa de 2. Essas testemunhas, tanto no público como no particular, não podem ser as pessoas beneficiadas. Então, você não vai pegar a sua filha, o seu neto, que você vai deixar a casa para ele e colocar para ele assinar. Não, não pode, senão vai invalidar. Não vai dar certo o seu testamento. Precisa ser alguém diferente, alguém que não é o beneficiário. Além disso, essas testemunhas precisam ter ouvido a leitura do testamento. Então, depois de você fazer o testamento, ou do tabelião fazer o testamento, tem que acontecer a leitura. Por quê? No futuro, após o falecimento, esse testamento, tanto público como particular, ele precisará de um processo judicial para que o juiz leia, verifique se todos os requisitos da lei foram cumpridos. Se tiver faltado algum requisito legal, ele não será considerado válido. Por isso que o testamento público é mais garantido, porque ali é o tabelião que vai fazer, então ele já sabe o que é que necessita, quais são os requisitos que você está cumprindo. No testamento particular, você tem que estudar um pouco para verificar se você está cumprindo todos os requisitos, se você não está fazendo alguma coisa de errado, para lá no futuro acabar não valendo, né? Então, processo judicial em que o juiz vai verificar se o testamento tem todos os requisitos, é o processo de abertura, registro e cumprimento do testamento. Então, o juiz vai ler o testamento, se tiver tudo ok, ele vai cumprir o testamento e registrar o testamento.
Então, nesse processo é que o testamento vai ser considerado totalmente válido ou não. E é nesse processo que os herdeiros podem dizer: eu não concordo, olha, eles não cumpriram tal requisito, olha, a minha mãe, o meu pai não estava lúcido. Pois é, isso acontece. Os herdeiros, para não perder aquele direito, diminuir o direito deles, eles podem atacar esse testamento. Por isso é tão importante fazer um testamento seguro, porque os herdeiros podem muito bem procurar erros naquele testamento para que o juiz anule aquele testamento. O que você não quer, né? Já que você fez o testamento com todo o cuidado e quer que, após o seu falecimento, o testamento tenha validade. Por isso é necessário ter muito cuidado na hora de fazer o testamento. E quem pode fazer o testamento? Qualquer pessoa maior de 16 anos, menor de 16 não pode, tem que ter lucidez. Então, se aquela pessoa já não está lúcida, tem hora que ela está boa da cabeça, tem hora que ela não está, não vai valer. Os herdeiros vão dizer isso na hora de abrir o testamento. Então, você precisa estar lúcida. Se você já tem uma idade mais avançada e acha que seus herdeiros vão acabar discutindo o testamento, é bom já ter um laudo médico dizendo que você está lúcida e guardar esse laudo médico junto com o testamento. Se for público, leve o laudo junto na hora de fazer o testamento e precisa ter a vontade de fazer aquele testamento. Você não pode estar coagido, você não pode estar fazendo aquilo obrigado por alguém. Essa também é um dos requisitos do testamento. Então, um dos seus herdeiros pode muito bem dizer que você foi coagido pelo outro herdeiro, o herdeiro beneficiário, você estava ali ameaçado por violência. Então, se você acha que alguma dessas alegações pode acontecer, o melhor a ser feito é pelo testamento público. Porque ali no testamento público, o tabelião está fazendo, está verificando todos os requisitos. Até mesmo pode fazer um vídeo de você falando que quer fazer aquilo de livre vontade. Então é sempre melhor ter muito cuidado na hora de fazer um testamento. Então vamos fazer um resumo. Testamento público é feito pelo tabelião no cartório de notas. Você vai assinar o testamento, o tabelião vai ler para você e para suas duas testemunhas. Elas não podem ser beneficiárias. Você leva a documentação daquilo que você quer passar, então a casa, o carro, leva a documentação junto. No testamento particular, são 3 testemunhas, elas precisam ouvir a leitura do testamento, assinar, elas não podem ser beneficiárias, você vai fazer próprio punho ou digitado, você não pode ter rasuras, não pode ter espaços em branco. Você vai deixar esse testamento particular com alguém encarregada, que saiba daquele testamento, muito bem guardado, porque não vai ter um banco de dados onde guarda esse testamento. E essa pessoa levará para conhecimento do juiz após o seu falecimento. Quanto custa fazer um testamento público? Um testamento público vai ser de acordo com a tabela de cada estado. Por quê? Cada cartório tem uma tabela, em cada estado é diferente. Então você precisa perguntar no cartório próximo de você, no cartório de notas. Leva mais ou menos de 200 a 700 reais, depende do local do estado. Também é importante saber o que é que você pode partilhar nesse testamento. Você só pode deixar 50% do seu patrimônio para herdeiros que não são da sua linha direta de sucessão. Deixa eu explicar melhor para você. Quem são os seus herdeiros na linha direta? São os filhos. Se você não tiver filhos, são seus pais ou seu marido, o cônjuge. Então, temos aí nessas 3 linhas: filhos, descendentes, ascendentes, que são os pais, e o cônjuge. Você não tem nenhum desses, então você pode livremente colocar no seu testamento que todos os seus bens vão para fulaninha. Não tem problema, porque você não tem esses 3 herdeiros necessários, obrigatórios. Mas, se você tem algum desses, você precisa deixar metade do seu patrimônio para eles. Você pode até dizer: metade do meu patrimônio vai para meus filhos
referente à casa tal, carro tal. E os outros 50% você pode sim deixar para quem você quiser. Então é isso, você precisa guardar os seus 50% de patrimônio para os seus herdeiros obrigatórios e os outros 50% você pode deixar para quem você quiser. Mas se você fizer o testamento e colocar os seus 100% de patrimônio, vamos dizer, você tem 100 mil reais, só isso. Não tem casa, não tem carro, não tem nenhum outro patrimônio. Você pega os 100 mil, não deixa para os seus herdeiros obrigatórios, mas coloca os 100%, os 100 mil, para uma neta. Vai dar certo? Não vai dar certo. Esse testamento será considerado nulo, ou seja, sem validade, porque você não respeitou essa linha. Essa linha de herdeiros obrigatórios precisa ser respeitada. Você só pode dispor, deixar no testamento 50% do seu patrimônio. E se você, em vida, tiver já deixado para os filhos alguns bens, então você coloca no seu testamento essa informação. Meus filhos, tal e tal, já receberam a parte deles em vida, referente aos bens tais. Já meus outros filhos, ou eu quero deixar os outros 50% para fulano. Entende que você está explicando que os herdeiros obrigatórios já receberam e por isso eles não têm mais parte nesses outros bens? Se você não explica isso, o herdeiro que recebe no testamento vai ter que procurar uma forma de explicar que os outros herdeiros já receberam em vida e que agora você só está recebendo a sua parte de direito. Entende que se você tiver feito por boca, sem documentação, ou de difícil até documentação para esse herdeiro achar, vai ser complicado para ele e ele vai acabar perdendo o que você deixou? Então tenha cuidado. Na hora de fazer a partilha do testamento, preste atenção, coloque todas as informações. É melhor ter mais informações do que menos, porque são os herdeiros que irão brigar entre si para fazer valer ou não valer o testamento. Espero que tenha tirado todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Se ainda ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo. Se gostou do vídeo, curte, compartilha para que chegue mais pessoas.